Vamos agora nos aprofundar nestes movimentos de mercado. A expectativa para o ano é de volatilidade. Isso aí a gente já está batendo desde o começo deste 2026. As criptos reagem cada vez mais com o cenário macroeconômico. Para ajudar a gente a traçar o cenário para os criptoativos, recebo agora Alexandre Ludoff, que é diretor de investimentos da Transfero e professor de criptofinanças. Ele que liderou o lançamento do primeiro ETF de Bitcoin da América Latina. Bem-vindo ao nosso programa. Agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite, Alexandre. Olá, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Você que é craque dos ETFs, a gente viu novamente a entrada de dinheiro. Quão o institucional é importante neste mercado agora e quanto esse apetite dos ETFs e dos investidores está ditando o ritmo de preços para ativos digitais? Eu acho que essa é uma excelente pergunta que há alguns anos eu escuto. Os libertários de cripto pediram muito a adoção institucional. E ela veio, você falou nomes gigantes como BlackRock. E ao vir, a correlação com os ativos aumentaram, porque o processo de alocação institucional ele é mais disciplinado. Então, em momentos de maior aversão a risco, ativos com maior volatilidade são reduzidos. Então, sem dúvida, fez com que o Bitcoin e outras criptos deixassem de ser uma ilha. Mas eu acho muito positivo. O dinheiro de verdade dos aposentados, etc., não vai ser da compra de cafezinho tão rápido. Mas quando o institucional vê valor de longo prazo, a academia começa a ver valor, eu acho que isso tira qualquer dúvida sobre a qualidade da classe de ativos. Isso aí acaba trazendo essa correlação um pouco maior. Tem o ônus, afinal, o Bitcoin bateu 120 e tantos mil dólares, por conta da grana dos institucionais. Mas tem o ônus, o bônus neste caso, e o ônus da correlação direta, né, Alexandre? Mas, Gabriel, o nível que a gente vê o Bitcoin hoje, em torno de 67 mil, é quase o high histórico de 2 ciclos atrás. Perfeito. Bitcoin tem, tradicionalmente, essas quedas de 50%. O início do ano é horrível. Eu mesmo aqui estou respirando e comprando mais um pouquinho devagar, porque acredito muito que em momentos, talvez, de uma disrupção um pouco maior na economia ou qualquer coisa, acho que é um botão de eject para um sistema mais fácil de transacionar. E quando a gente vê ainda inovações incríveis surgindo, como o mercado de prediction markets, na Polymarket, o próprio Polymarket e outros que estão surgindo dentro da Light no Bitcoin, cara, estão vendo o poder de um mecanismo mais simples, mais fácil, às vezes criar uma indústria que a gente até desconhecia de forma regulada, né? Olha a Cauchy aí com founder brasileiro e tudo isso, que é um motivo até de orgulho. O quão próximo você acha que essas duas coisas estão? O mercado preditivo, de previsões em geral, Cauchy e outras empresas, com o mercado de cripto? Porque a gente está vendo uma tese crescendo e esses dois universos estão se aproximando. Não, acho que uma das grandes paixões minhas, inclusive na Transfero hoje, é o mercado de arbitragem. Sim. E a gente está olhando de perto esse mercado, de ver as probabilidades implícitas nas opções binárias no mercado de prediction, elas estão similares ao que a gente vê em outros mercados, às vezes até em mercado de aposta regulado aqui no Brasil. Então, sim, é um mercado dinâmico, um mercado ágil, inclusive os contratos que referenciavam cripto, eles tiveram que ter até uma pequena latência, porque estava gerando muito dinheiro para os arbitradores. Mas, sim, eu acho incrível, a gente vê que os pockets de liquidez são enormes e quanto mais fácil o acesso, democrático, regras claras, maior a demanda. Perfeito. E aí, por exemplo, Alexandre, olhando para essa fotografia da semana, trouxe aqui alguns assuntos que passaram na boca dos especialistas e investidores ao longo dos últimos dias. O que você acha que está mais pesando para essa tomada de decisão? Como a gente falou que os institucionais eles têm uma lógica um pouco mais regrada para tomar decisão, geopolítica, tarifaço, resultado, risco de bolha de IA, risco de IA com cripto, o que está pesando mais na tua opinião? Eu acho que é o cenário geopolítico e o cenário macroeconômico de curto prazo. A gente vê aí o Fed esboçando alguma vontade de baixar os juros, mas com todo esse ruído aí político que a gente vê nos Estados Unidos, acho que o Trump está aumentando aí o volume. Eu acredito que todo esse contorno para o institucional, sabe, o pessoal que investe em moeda forte, tem aí um peso, um componente grande no processo de alocação. Dito isso, eu não vejo a AI como esse impacto realmente. Olha aí o Twitter recentemente fazendo uma demissão grande, né, Jack Dorsey mais uma vez, mas o que a gente vê é que sim, toda a grande revolução industrial, desde o movimento do óleo da baleia, desde a mecanização, tear, a gente viu os movimentos ludistas, né, querendo destruir isso aí, vai tirar emprego, a gente vê um vale, mas depois a gente vê um aumento do crescimento exponencial, de uma forma que a gente não viu antes. E eu acho que cripto está mostrando isso, a gente está vivendo uma transição tecnológica muito importante e está causando essas imbalances, né, esses desbalanceamentos econômicos, mas eu acho que isso aí
é mais PIB de longo e médio prazo. E os investidores estão vendo isso. A gente viu o round agora da OpenAI, gigantesco, mais de 100 bilhões de dólares. Eu fico chocado aí como esse mercado está demandando recursos, né? E a tua percepção é de que quanto mais recursos tem no mercado, mais tenso fica o investidor. Fala, cara, de onde mais vai sair dinheiro, cara? Onde a gente está investindo? De onde vai sair esse retorno? Porque cada notícia positiva que eu vejo de IA, que tem mais gente investindo, mais gente comprando, parece que um grauzinho de tensão é colocado a mais nesse termômetro. Eu concordo, porque tem indícios do que seria uma bolha no passado. Perfeito. Eu acho que os pessimistas que olham para esse movimento de capex gigantesco, né, Google aumentando de 70%, está faltando transformador, energia elétrica no mundo, e parece que a gente voltou à economia real mesmo. Quem tem água, quem tem possibilidade de geração de energia elétrica, esse voltou a ser um insumo da nossa geração. Por exemplo, a empresa mais importante do mundo hoje é TSMC, né, de Taiwan, de semicondutores. China vai tomar, não vai tomar. Então, hoje, a tecnologia hoje move o mundo e a gente vê coisas surgindo do nada. Acho que o OpenClaw, né, esse botzinho que roda no computador das pessoas, eu estou chocado. Teve a adoção mais rápida que o Linux, né? Hoje tem mais instalado que o Linux. Mas eu acho que o importante a gente tem hoje uma infraestrutura de cripto, que ela foi muito voltada a stablecoins, foi um ano de evolução, os últimos 12 meses foram incríveis para stablecoins, e a gente tem contratos inteligentes e toda essa possibilidade de AI falar com AI, né? Como uma AI vai remunerar a outra para uma pesquisa, e parece que esse conjunto de cripto é a taxonomia, a linguagem perfeita para essas entidades se relacionarem. Então, eu tenho visto muito uma mudança da narrativa de cripto. A narrativa de cripto hoje mais focada em infraestrutura desse mercado de agentes, né? Que você vai ter que pagar como... Não vai ser você comprando o cafezinho. Talvez o Bitcoin esteja indo lá para fazer o funding do seu cartão de crédito de forma automática. Perfeito. E aí, por exemplo, olhando para esse tema que você puxa agora, stablecoins, a gente acabou de receber o resultado da Circle e foi um resultado ótimo, maravilhoso. Assim, realmente surpreendente. É o sinal de que a gente está fazendo essa transferência para uma economia um pouquinho mais digitalizada. Não que a gente não tenha digitalização já no nosso dia a dia. Faz tempo que eu não vou numa agência bancária, eu uso sempre o meu aplicativo do banco no telefone. Mas essa transferência da economia para uma economia tokenizada, uma economia criptografada, talvez... Tudo já é criptografado, né? Do banco, o browser, de alguma forma. Mas essa ideia do token, né? Eu penso, a internet 3.0 que a gente tanto fala. Hoje, você, ao ter o token na sua carteira, você tem que fazer aquela segurança. E muita gente está acostumada a mandar o Pix errado, não existe a chave, o seu dinheiro some, né? Então, esquece. eu acho essa transição tecnológica uma coisa mais... onde o usuário é empoderado, eu acho que é maravilhosa e a gente está indo. Mas eu não vejo minha mãe usando isso. Então, ainda vejo muito essa economia que eles chamam 2,5, né? Essa internet 2,5, que vai usar o back-end, né, com coisas de cripto, você não vai nem saber que está usando cripto. Eu acredito muito nisso, ainda mais no Brasil. Aqui a transição é mais lenta, a gente ainda tem frentista, a gente ainda tem trocador de ônibus em alguns municípios. Eu acho que essa transição de AI, ela depende de preço, né? Semicondutores estão caros, estão demandados. Energia elétrica está cara, demandada pelo mundo. Então aqui no Brasil vai ser difícil substituir a mão de obra barata, só que eu acho que é um risco para a gente continuar sendo, sabe, a empresa que oferece bens muito básicos, né? Tipo, a gente só exporta agro, né? Perfeito, e é muito difícil algum país ficar rico exportando café, soja, carne. Você pode ganhar uma grana. Tem gente que ganha muito dinheiro fazendo isso. Mas a complexidade necessariamente é aliada aí de um país bem desenvolvido em termos econômicos, com um PIB per capita alto, com uma economia pujante, o que a gente está um pouquinho distante. Olhando de forma geral, risco IA Bitcoin, IA criptoativos. Tivemos um relatório da Citrin, é isso que você mencionava há pouco, sobre termos um crescimento do PIB, mas um PIB meio irreal, porque isso não vai chegar na mão das pessoas, a gente vai ter um consumo menor. Eu queria entender, da tua visão, quais os riscos que estão atrelados, tese IA, tese criptoativos, por favor? Eu acho que essa hora eu lembro do meu lado um pouco economista, assim, e fico pensando, sei lá, na época quando houve a mecanização do campo e muito a população dos Estados Unidos já tinha 40% no câmbio e foi para um 8% só. Existiu esse PIB fantasma. No caso da Citrin, o relatório achei um pouco forçado esse tipo de argumentação, porque a demanda por software ela não está diminuindo. A AI, ela traz, na verdade, um aumento da demanda, porque muita gente que achava caro pagar uma consultoria para fazer o dashboard,
Microsoft hoje talvez consiga fazer interno. Então, mas vai ter mais demanda para o engenheiro. Job listings, demandas por vagas de emprego estão aumentando de desenvolvedor, não o contrário. Mas realmente eu acredito no Vale. Toda mudança tecnológica ela causa esses imbalances até a gente encontrar um novo equilíbrio. Pode ser doído, pode ser sofrido. Algumas profissões acho que podem estar muito em risco. Eu vejo esses agentes de AI hoje, sabe, gerenciando a minha vida. Eu falo, cara, será que eu preciso de uma secretária? Algumas empresas de venture capital, private equity, falam, cara, será que eu preciso de júnior? Então, realmente, hoje o papel do estagiário, que era pegar dado, fazer planilha, o planilheiro, ele desapareceu. Mas a cultura da sua empresa vai morrer, como é que você renova, né? Como é que vai ser isso? Então, estão surgindo umas questões até de liderança, de trabalho, porque é muito fácil, em ambientes que você tem dificuldade de contratar, você achar que vai ter um exército de agentes vai ser melhor, que trabalham 24 horas por dia e não reclamam. Mas, e a remuneração não muda, não vai te pedir aumento, mas talvez a qualidade do trabalho não seja melhor. Eu acho que a gente ainda precisa do homem atrás do... ainda sou, talvez, tradicional, digamos assim. Se não tem o júnior, quem vai ser o sênior, quem vai ser o diretor no futuro. Talvez até tire aquela função do estagiário de ficar ali botando a mão na massa e ter um pouco mais de tempo para se desenvolver as habilidades técnicas. Vamos ver ainda, ninguém tem as respostas, ninguém aqui tem bola de cristal, mas a gente tenta imaginar o que pode ser o futuro. Alexandre Ludolpho, sempre bem-vindo, meu caro. Obrigado por esse papo. Muito obrigado, Gabriel. Valeu, até a próxima.